Estamos de volta com o estudo de escatologia do programa Evangélico Sal e Luz e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Daniel e as relações com o livro do Apocalipse e o fim dos tempos. Vocês devem lembrar que há alguns dias postei um vídeo com o nome Os Impérios na Estátua de Nabucodonosor e nós aprendemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E vamos recapitular o que aconteceu. E o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, que é essa que nós vemos do lado esquerdo. Então é o seguinte, o texto bíblico é o seguinte. Daniel capítulo 2, versículo a partir do 31. Então Daniel foi chamado e Deus o revelou o sonho de Nabucodonosor. Então ele disse: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. E as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Portanto, aqui está a estátua de Nabucodonosor que ele sonhara. Então, a cabeça da estátua era de ouro, os braços com o peito era de prata, o quadril, a parte do ventre, de bronze e as pernas de ferro. E os pés eram em parte barro e em parte ferro, como relatou Daniel. Agora vamos para o versículo 36. Daniel então falou: Foi este o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivas, ele fez de ti o governante de todos. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel disse que Nabucodonosor era cabeça de ouro. Então aqui vemos que Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua toda de ouro, porque ele não queria perder o seu reino. Então, no sonho apenas ele era a cabeça de ouro. Mas aqui, na realidade, ele mandou fazer uma estátua onde era toda de ouro, que simbolizava o que entendemos, ele não queria deixar esse reino. Mas Daniel continua. Depois de ti, versículo 39, surgirá um reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Versículo 40, finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então, Daniel relatou a interpretação que Deus deu a ele para Nabucodonosor. Mas vamos para o capítulo 7 de Daniel. O que tem a ver agora esse sonho, esses reinos, em que a cabeça de ouro simbolizou o rei da Babilônia, depois o Medo-Persas vieram após a Babilônia e venceram esta, depois a Grécia, o bronze, e finalmente a parte das pernas, o ferro, foi o Império Romano. Ao que tem muitos estudos, os estudiosos, então, no Império Romano foi o império em que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 7, temos o seguinte relato do livro de Daniel.
No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, não era mais Nabucodonosor, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama, e ele escreveu o resumo do seu sonho. Então Daniel disse, versículo 2: Na minha visão à noite eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão, versículo 4, e tinha asas de águia. Então guarde bem essas informações. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido no chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés, como homem, e recebeu um coração de homem. Então, esse primeiro animal, como leão, está ligado diretamente com o reinado de Nabucodonosor. Então, aquela parte de ouro está aqui, o leão, como um símbolo do reinado de Nabucodonosor, a Babilônia. Mas no versículo 5 diz Daniel: A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Então, esse segundo animal, estamos relacionando com o reino Medo-Persas. A Média e a Pérsia, juntos, elas venceram a Babilônia. Então, aqui, quero que você, neste contexto aqui, nesta parte de estudo, entenda e ligue aqui o urso ao reinado Medo-Persa. Versículo 6. Depois vi um outro animal. E devemos lembrar que um terceiro reino que dominou o mundo foi a Grécia. Então, depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. E nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Então, ligamos este leopardo com o reino da Grécia. Por fim, Daniel diz: na minha visão à noite, versículo 7, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Então preste atenção, esse 4º animal, ao que podemos relacionar com o reinado do Império Romano, tinha 10 chifres. Vamos entender quem são esses chifres lá na frente. Mas Daniel continua: enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, isto é, entre os 10, e esse chifre surgiu e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Então, dos 10 chifres, surgiu um que arrancou 3. Então, ficaram 8 chifres. Esse chifre possuía, agora este que surgiu, arrancando 3 chifres dos 10, possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Então, lembre-se também dessa palavra, com arrogância. Versículo 11, vamos para o versículo 11. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava, fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Então, ao nosso estudo aqui, no versículo 15, Daniel diz: eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo isso. E ele me respondeu, dando-me a interpretação. Ele disse: preste atenção, os 4 grandes animais
são 4 reinos que se levantarão na terra. Então eu quis saber, versículo 19, então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Agora eu chamo sua atenção para a seguinte informação. Temos que ele tinha garras de ferro, dentes de ferro e garras de bronze. Então era como se uma parte do reinado da Grécia, que é representada pelo bronze, fizesse parte deste ainda do 4º animal. Ele utilizou-se de parte do reino, é o que a palavra aqui nos mostra. E também quis saber, versículo 20, sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Versículo 23. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Então, você que vem acompanhando o estudo de escatologia do programa Evangélico Sal e Luz, vemos aqui o seguinte até agora. O versículo 24 diz que os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. O reino do 4º animal, quando Daniel teve a visão, o Império Romano ainda não existia, porque Daniel falara a Nabucodonosor e também a Belsazar. Então, quando surgiu o Império Grego e o Império Romano, Daniel já não mais estava entre os viventes. Então surgiu depois a Grécia e surgiu depois o Império Romano. Ele dominou o mundo, foi o grande dominador, que inclusive crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora retornar à questão da estátua. Lembra que eu falei da estátua que tinha pés misturados com ferro e tinham barro também? Eles estavam juntos, mas eles não se misturavam. Vamos voltar ao capítulo 2 de Daniel. Então, no versículo 41, diz assim: como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Então, você que está ouvindo agora, haverá um surgimento de um reino. Haverá um surgimento de um reino nesta terra ainda. E aquele chifre, como foi explicado em Daniel 7, que os 10 chifres, versículo 24, são 10 reis que sairão desse reino. Depois dele um outro rei se levantará. Então, como Daniel teve a visão do império que seria o Império Romano, o Império de Ferro, surgirá mais uma vez o império, um pouco desse império que são os pés, que tem um pouco de ferro, que o ferro é o mesmo ferro das pernas, então um pouco desse reino, mas aí já misturado com o barro. Eles não, aliás, aí já junto com o barro. Então, esse chifre que se levantará, quebrando 3 chifres, ele terá, aquele que fala com arrogância, ele terá um tempo de domínio nesta terra.
Acompanhe Apocalipse 13 agora, essa relação com Daniel 2 e 7. Capítulo 13, diz assim o primeiro versículo. Vi uma besta que saía do mar. E se você estudar mar, nas profecias, no próprio livro de Apocalipse vai nos informar que mar refere-se à nação. Então vi uma besta que saía de nações. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. Então essa relação dos chifres, 10 chifres, e as 7 cabeças, lembra de Daniel 7? E a coroa nos remete a reino, a reis. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, e aqui nós nos lembramos do leopardo, que era o Império Grego que está relacionado com a parte de bronze, o quadril, o ventre, mas tinha pés como os de urso, e os pés como de urso se refere-se a medopeças. Lembra a parte de prata e a boca como a de leão, que nos remete a Babilônia. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o dragão é Satanás. O dragão é Satanás. Então, comprovando realmente que será um pouco daquela junção de domínio que teve no passado estes reinos. Chegando a mais versículo 5, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Então, este é um estudo paralelo com Daniel, daqueles reinos que nós vimos no estudo do que refere-se aos impérios na estátua de Nabucodonosor. Então está aí uma conexão do que era e do que virá no futuro. Eu não sei te dizer qual é esse futuro, mas eu te digo que não é algo muito distante. Então, cada vez mais, busquemos ao Senhor Jesus Cristo, cada vez mais estejamos mais próximos dele, porque de fato muitas coisas estão acontecendo e acontecerão muito mais, porque a palavra de Deus irá se cumprir. Então, como eu disse em outro momento, veja na você mesmo, compare. Não estou pedindo que você creia cegamente em minhas palavras, mas que você mesmo averigue na Bíblia Sagrada, como falei, como assim faziam os bereanos. Abram a Bíblia Sagrada, que ela sim tem a verdade absoluta. Eu não tenho. Apenas, mais uma vez, digo que estou sendo como um canal para esse estudo. Mas você mesmo testifique do que diz a palavra de Deus. Contudo, veja os versículos e compare. Veja a conexão que foi feita nesse estudo. Espero que você tenha compreendido essa conexão e que estude cada vez mais a palavra de Deus. Até um próximo vídeo. Continue estudando, porque esse estudo tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida e tem a ver com toda a humanidade. Então que Deus abençoe cada vez mais cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.